Este tema, ele é bastante exigente, difícil de ser abordado, em razão, sobretudo, das paixões que ele suscita. Paixões negativas, naturalmente. A própria palavra Inquisição é dotada de uma carga emocional muito grande. Para a esmagadora maioria das pessoas, essa palavra remete às piores sensações, aos piores pensamentos, a tudo que de pior, de injusto, de perseguidor um ser humano pode ter sofrido de uma instituição totalitária que era a Igreja medieval. Isso, e para nós, enquanto católicos, nos depararmos, ou melhor dizendo, para nós, enquanto católicos, expormos as verdades a respeito da Inquisição, né? Porque não é possível falar de a verdade sobre a Inquisição, existem verdades sobre a Inquisição, porque se trata de uma instituição multissecular, não existiu apenas uma Inquisição, mas várias. Para nós é difícil de expor, porque sempre correremos o risco de ser jogado na nossa cara que nós estamos querendo fazer a apologia da Igreja, não sendo imparciais para tal. Nós teríamos algum tipo de intenção apologética que se afasta da verdade. Nós, enquanto católicos, não poderíamos, portanto, falar a respeito da Inquisição. Mas isso não é verdade. Nós devemos, por um lado, encarar essa realidade histórica que durou 6 séculos, que foi este tribunal, compreender o que este tribunal de fato foi, por que ele foi instituído e reconhecer, de fato, quando, no exercício da jurisdição desse tribunal, ocorreram erros. Mas se trata de um tema indiscutivelmente difícil. E o autor deste livro, ele confessa logo no início, né, ele diz, ele aponta o fato de que de tudo aquilo que nós sabemos que é lançado contra a Igreja, todo tipo de acusação que a Igreja sofre a respeito, tendo como foco, tendo como ponto de partida a sua história, indiscutivelmente, a Inquisição é sempre a pior. Né? Eu vou começar fazendo uma breve citação do proêmio do livro. Diz o autor: certos assuntos há aqui, ao abordá-los, sentimos toda a insuficiência de nossos conhecimentos e toda a fraqueza da nossa inteligência. Nosso coração treme em momentos tais de hesitação e receio, mormente quando, para nós católicos, entram em campo a honra e a reputação dessa igreja que muito amamos, porque nos embalou o berço, orientou-nos a razão, formou-nos o coração, sustentou-nos contra as solicitações do mal, firmando-nos no bem, na honra e no dever, santificando-nos à morte e guiando-nos ao seio de Deus. Sentimos, então, a grande responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. E ele diz: há certo número de acusações que constituem os acordes desafinados dessa excêntrica marcha batida, ao som da qual avançam em desvario cego os ímpios e os ignorantes a atacar a Igreja Católica. É Galileu, é a noite de São Bartolomeu, é o Edito de Nantes, são as guerras religiosas, é o poder temporal do Papa, tantas questões completamente desfiguradas, entre as quais, porém, avulta, como a mancha mais negra entre todas, essa instituição fúnebre pela qual, abre aspas, se queimavam homens para a maior glória de Deus. Fecha aspas. A Inquisição, dizem eles, a prova provada da maldade desses homens, que com o Cristo na mão e com a oração nos lábios, exploram a ignorância e o fanatismo do povo, fingindo-se cordeiros quando são panteras e esperando apenas terem força para mostrarem o ódio que lhes povoa o coração. Fecha aspas. São frases que todos os dias ouvimos em nossas palestras. De fato, essa palavra
suscita os maiores sentimentos de indignação. E não é possível, é evidente, em uma única aula, nem em um livro, nem em um curso, esgotar a dificuldade deste tema, a profundidade deste tema. Este livro é, como o próprio nome diz, uma breve história da Inquisição. Mas já é um ponto de partida para a nossa ignorância generalizada a respeito desse tema aqui no Brasil. Existem livros e mais livros, estudos e mais estudos publicados no exterior a respeito da Inquisição, que não chegaram aqui, e aqui até então, até o nosso momento atual, pouca coisa de preciosa foi publicada a respeito deste tribunal. E este livro tem a vantagem de dar uma noção histórica, sobretudo do contexto em que esse tribunal surgiu, por que esse tribunal surgiu e como era de fato o seu funcionamento. As peculiaridades aqui ou acolá, como ele foi exercido em cada momento histórico, de fato, exigem assuntos mais aprofundados, que não é o que o autor do livro se propõe e naturalmente não será o que eu me proponho aqui. Então, esta aula, eu tive que buscar um recorte histórico, porque, eu enfatizo, né? A Inquisição, ela durou desde o século XIII até, na Espanha, até o século XIX. São 6 séculos não é um tribunal, não é uma só jurisdição, mas vários tribunais diferentes, várias inquisições diferentes. De modo que não dá para agrupar todos esses tribunais, todos aqueles julgamentos célebres, como o julgamento de Santa Joana d'Arc, depois de Galileu, que é sem dúvida o julgamento da Inquisição que mais, com qual os inimigos da igreja mais vibram, né, ao lançar-se contra a igreja, que não dá, não é possível. Aqui, em uma breve aula, tratar de todos esses temas. Então, eu vou procurar aqui fazer uma apresentação da Inquisição medieval, daquela Inquisição que existiu a partir do século XIII até o século XV, mais ou menos, quando já surgem de fato as Inquisições modernas, né? A questão da Inquisição papal, instituída pelo Papa Paulo III, em 1534, se não me engano, e também as várias Inquisições nacionais, das quais indiscutivelmente a mais famosa é a Inquisição espanhola. Né? Aqui, neste livro, o autor ele trata sumariamente delas, mas nesta aula, em razão do nosso tempo, naturalmente, eu procurarei me restringir àquela primeira Inquisição, que é a Inquisição da Idade Média, quando esse tribunal surgiu, por que ele surgiu, como ele surgiu e como ele funcionava. É o que nós iremos conhecer aqui sucintamente nessa aula. Naturalmente, enfatizo com as dificuldades que esse tema encerra. Não será possível tratarmos, é claro, em profundidade de todas as nuances. Bom, a Inquisição, enquanto um tribunal instituído pela Igreja para aferir a heresia, remonta ao século XIII. A data normalmente considerada é 1231 e depois 1233, com algumas regulamentações específicas, com a fundação sendo obra do Papa Gregório IX. Mas as causas da Inquisição remontam a muito antes. A Igreja ela sempre teve que lidar com heresias, mas vejam só, a Igreja ela sempre lidou com heresias. Mas é somente no século XIII que ela institui um tribunal desse gênero, como foi a Santa Inquisição, como ela era chamada. O que motivou, naquele momento, o Papa Gregório IX a instituir este tribunal? Eu diria que nós podemos apontar 3 causas principais, todas relacionadas entre si. Uma causa mais remota e 2 causas mais próximas, imediatamente próximas. Bom, em primeiro lugar, consideremos um mundo em que a Inquisição surgiu. Século XIII, repito, os anos 1200. Vivia-se, naquele momento, o apogeu da cristandade medieval. Um momento em que a Europa ocidental
e Central atuais, né, geograficamente falando, a Europa Ocidental e Central atual, vivia de fato em uma civilização autenticamente católica, na qual tudo, desde os pequenos acontecimentos do dia a dia até as decisões dos reis, tudo era informado pela fé católica. Isso é um fato. Vivia-se um ambiente profundamente cristão. Conforme aquela célebre expressão de Daniel Hobbes, do mais humilde ao mais importante era uma sociedade inteira que crê. Se trata, portanto, de uma sociedade que se colocou sob a direção da Igreja de verdade, como nunca antes e como nunca depois. Em tal sociedade, na qual a fé católica é a coisa mais importante, e não apenas, vejam, não apenas por um sentimento individual das pessoas, mas a fé era a própria, aquela que de fato orientava tudo que dizia respeito ao ser humano. Tudo que nós chamaríamos hoje de política ou de assuntos meramente sociais, tudo era guiado pela fé. Em um mundo assim, aqueles que se levantavam contra esta fé eram vistos pela massa da sociedade e pelas autoridades políticas como inimigos, como pessoas que deveriam ser corrigidas ou mesmo extirpadas do convívio social. Numa sociedade como aquela, e isso nós vemos Santo Tomás escrever, a heresia, o pecado de heresia, era tido por tão grave, ou quem sabe mais, do que o crime de homicídio. Por quê? O homicida mata o corpo, enquanto os hereges matam a alma. Afinal de contas, a fé verdadeira é condição essencial para a salvação, para a redenção. Não havia naquele tempo as falsas compreensões modernas, relativistas em matéria religiosa. Não havia. Cria-se firmemente na fé católica, cria-se que ela era necessária para a salvação e que quem disseminava doutrinas contrárias a esta fé estavam, na verdade, pervertendo a sociedade e conduzindo almas para o inferno. O que, objetivamente falando, é verdade. Mas como era a reação tanto do povo quanto das autoridades políticas ante os hereges? De ódio verdadeiro. Desde o século XI, quando já começam a disseminar na Europa Ocidental, na cristandade, algumas heresias neognósticas, que mais tarde seriam chamados cátaros, nós veremos. Desde o século XI, desde o final do século X, se vê já alguns grupos na Europa, no norte da Itália, na França, na Alemanha, que não apenas creem, mas defendem doutrinas radicalmente opostas à doutrina da Igreja. Daqui a pouco nós veremos quais são. Que doutrinas eram essas? E desde o século XI se vê o povo e as autoridades políticas, normalmente os reis, agirem com extremo rigor para com esses hereges. O primeiro caso que nós temos notícia de hereges sendo mortos por serem hereges. Nesse primeiro caso não houve nenhuma participação da Igreja. É o célebre caso dos hereges que foram queimados em 1022 pelo rei Roberto II da França, piedoso,
em Orleans, foram 13 homens hereges que foram condenados num tribunal civil por heresia e que, em seguida, foram queimados. Não houve participação da igreja. O povo levou essas pessoas à autoridade política e a autoridade política as julgou e as condenou por heresia. Esse foi o primeiro caso, é o que se tem notícia, a primeira fogueira que foi acesa para hereges, não houve participação da igreja. E os casos nos 2 séculos seguintes, nos séculos XI, nos séculos XII e no começo do século XIII, o que nós vemos é se avolumar a casos em que o povo toma para si a tarefa de punir esses homens porque julgavam, nós veremos alguns casos aqui, porque julgavam que a igreja seria suficientemente misericordiosa com eles. Então, em 1022 houve esse caso. Em 1052, em Toulouse, no sul da França, o duque Guilherme VIII da Aquitânia queimou hereges, conforme as crônicas, consensu conctorum, de modo aprovado por todos. O povo pediu. Em 1077, um herege, em Cambrai, na França também, um herege que havia confessado e se retratado diante do bispo, ou seja, não seria punido, foi tirado da prisão pelo populacho e queimado. Em 1040, em Milão, houve um caso de uma série de hereges que confessaram a heresia diante do arcebispo. O arcebispo os perdoou, mas os magistrados civis, com aplauso do povo e apesar dos protestos do arcebispo, mataram esses hereges. Em 1114, esse é um caso bem que eu acabei de citar, um caso em Soissons, na França. Na ausência do bispo, quando o bispo estava viajando, estava fora da cidade, hereges que estavam na prisão episcopal foram tirados de lá pelo povo e queimados porque tinham medo que a igreja fosse branda com eles. Casos assim foram se multiplicando a exaustão. Houve numerosos santos, um dos mais conhecidos é São Bernardo de Claraval, que se levantava contra esse tipo de julgamento, porque, vejam, frequentemente inocentes eram mortos, frequentemente pessoas que eram denunciadas para o povo por inimigos eram assim supliciadas sem um julgamento justo. As autoridades políticas, que ainda naquele momento, apesar de todos os protestos da igreja, desde o século VIII, pelo menos, ainda empregavam métodos muito bárbaros de persecução penal, ou seja, de aplicação de uma lei penal, submetendo as pessoas que eram acusadas de heresia aos chamados ordalhos, ou juízos de Deus, né? Formas absolutamente bárbaras de se dizer o direito e que a igreja condenava ardorosamente, mas não conseguia extirpar totalmente. Então, muitos santos, muitos homens da igreja se levantavam contra essa barbárie, como São Bernardo de Claraval fez. Havia hereges no sul da França, ele foi lá e pregou para os hereges, tentando trazê-los para a igreja através da mansidão, da pregação, e tentando convencer o povo a não empregar tais métodos violentos com os hereges. Inclusive, a igreja, nesse momento, se colocava frequentemente como protetora daqueles que eram vistos em muitos lugares como inimigos número 1 da sociedade, que eram os judeus.
Os judeus eram realmente detestados na cristandade. Mas a igreja não autorizava nenhum tipo de violência contra eles. Há um caso, só para mencionar São Bernardo de Claraval também. São Bernardo de Claraval estava pregando a Segunda Cruzada em 1247, ele foi convocado em 1146, pelo Papa Eugênio III, e um pregador na Alemanha, chamado Rodolfo, ele começou a pregar a cruzada, né, a regimentar tropas para o exército que deveria partir para a Terra Santa, mas conduziu a sua pregação ali, toda a bacia do Reno, tentando levantar as pessoas em uma cruzada contra os inimigos que estavam ali, no caso dos judeus. Então, vamos começar a cruzada aqui. E, em muitas regiões do Reno, o povo se levantou de fato contra os judeus. Né? Invadiu suas casas, os matou, etc. E a quem os judeus correram? Aos mosteiros e aos bispos, para pedir ajuda. E o bispo de Mogúncia, sabendo que São Bernardo de Claraval estava indo para a Alemanha, Sacro Império Romano naquela altura, né, para pregar a cruzada, falou: venha aqui na minha cidade, porque o povo está ensandecido contra os judeus. E São Bernardo foi e mandou o povo deixar os judeus em paz. A ponto de o rabino de Mogúncia, Yosef Ben Mair, né, que ouviu a pregação de São Bernardo e viu como de fato os ânimos melhoraram, escreveu que a sua voz era poderosa, a sua caridade gratuita. Escutando, o fogo da cólera do povo esfriou e eles renunciaram ao mal que tinham premeditado, no caso contra os judeus. Ou seja, a igreja ela levantava-se o tempo inteiro contra esse tipo de sandice. Né? Quando o autor, né, ele conclui as considerações a respeito disso, né, ele fala, né, ao contrário do papel misericordioso da igreja, o poder civil se mostrava cada vez mais rigoroso contra a heresia. Era o poder civil mais rigoroso. Né? Foram os governos civis que, primeiro, acenderam as fogueiras na França, na Alemanha, na Itália e no Flandres. O povo, por seu lado, exultava e animava os rigores do poder civil, acusando de fraqueza para com os hereges não só os bispos e os clérigos, mas por vezes até os próprios príncipes. Então, essa é a primeira causa que nós podemos apontar para a Inquisição. Uma frequência muito grande de levantamentos populares e juízos nem sempre justos por parte das autoridades contra os hereges, ou pelo menos contra os alegadamente hereges. Então, quem começou de fato a perseguir, no sentido de procurar os hereges para puni-los, não foi a igreja, foi o povo e o poder civil, e no mais das vezes de modo enlouquecido. Se tratava naturalmente de uma sociedade cristã, mas com ainda alguns resquícios de barbárie que não se arrancam naturalmente, totalmente. E a igreja era a educadora, era a mestra dos povos, a qual todos ouviam, e ela se esforçava para orientar as mentes, de fato, para a justiça, para a verdade, mas nem sempre, né, conseguia. Então essa é a primeira coisa. Esse ambiente generalizado contrário aos hereges que desencadeava esse tipo de perseguição. Agora, essa é a causa que eu chamo de mais remota. Era um estado de coisas que já se prolongava há muito tempo. Mas houve duas causas próximas, ou seja, acontecimentos imediatamente anteriores à instituição do Tribunal da Inquisição, que levará o Papa Gregório IX a instituir esse tribunal. A primeira delas é justamente a difusão da heresia cátara. Essa doutrina cátara, na verdade não é uma doutrina só, mas um conjunto de doutrinas cujos seguidores receberam variados nomes, dependendo de onde
viveram, né, no sul da França, eram chamados de albigenses, em razão da cidade de Albi, na qual eles tinham a sua principal fortaleza. Em algumas regiões da Itália eram chamados patarinos, outros já seguiam um herege específico chamado Pedro Valdo, por isso ficaram conhecidos como valdenses, enfim. Era uma série de doutrinas diferentes, mas com alguns pontos em comum, e que se manifestaram e que se manifestou com maior violência no sul da França, né, os albigenses. O que era essa doutrina cátara? Bom, o catarismo, cátaro vem de puro. Catarói significa puro. Já entenderam por quê? Se trata de uma doutrina gnóstica, com raízes na antiga gnose, no antigo dualismo de origem persa, que se manifestou no começo da igreja através daquela antiga gnose, entre aspas, cristã, tão combatida por Santo Irineu, e depois, né, numa segunda onda, com o maniqueísmo, né, combatido especialmente por Santo Agostinho, depois de sua conversão. Se trata de uma doutrina gnóstica, que era, antes de tudo, dualista. O que é o dualismo? O dualismo é a crença em dois princípios constitutivos das coisas. Um princípio bom e um princípio mau. O princípio bom, para os cátaros, como para os antigos gnósticos, era o mundo que eles chamavam de espiritual. Enquanto tudo o que é matéria era ruim. Essencialmente ruim. De modo que tudo que diz respeito à matéria, inclusive na religião, é mal. Abraçando esse princípio dualista, os cátaros negavam tudo na igreja que é visível. Negavam, por exemplo, os sacramentos, negavam o batismo, negavam a Eucaristia, negavam o sacerdócio, negavam a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, negavam que o corpo é parte constitutiva da natureza humana e consideravam que tudo que procede da matéria ou tudo que participa da matéria é mal e que os espíritos, as almas, estão como que aprisionadas em corpos e precisam se libertar desses corpos através de um intenso processo de purificação. E eles dividiam os seres humanos, entre os seus fiéis, pelo menos, eles tinham seus próprios sacerdotes, enfim, mas eles dividiam os seus fiéis em dois grupos. Os puros, por isso cátaro, aqueles que alcançaram a perfeição, aqueles que, ainda vivendo nesse mundo, alcançaram a abnegação perfeita, estavam completamente desembaraçados das coisas da terra, e os simples fiéis, aqueles que não eram chamados para esse estado de perfeição e de pureza absoluta, mas que viviam aqui ainda, pecando, podiam pecar à vontade porque nunca chegariam àquele grau de perfeição, mas que, vendo a morte se aproximar, poderiam, através do suicídio, libertar-se desse corpo depois de um momento de purificação. Por exemplo, sugeria-se que, depois de uma vida de muitos prazeres, a pessoa fosse colocada numa situação de fome absoluta para que morresse de fome. Ou seja, se pecasse a vida inteira, mas no final da vida era submetida a um jejum rigorosíssimo que a mataria. E viam, de fato, a igreja, né, a própria instituição da igreja, como uma realidade demoníaca, como uma obra do demiurgo, daquela entidade, daquele éon, né, daquela entidade que é a origem do mal. A igreja seria uma realidade intrinsecamente má. Por quê? Humana também, porque tem participação no humano.
Se tratava, portanto, de uma doutrina que solapava os fundamentos da fé. Mas, e isso até os próprios inimigos da igreja consideram quando falam da criação do Tribunal da Inquisição. Era também, o catarismo, uma doutrina, não era apenas oposta à fé católica, mas era oposta ao ser humano, tal como ele é. Ele defendia, como eu disse, o suicídio e via como absolutamente má a reprodução. Por quê? À medida que se tivesse mais filhos, que as pessoas tivessem mais filhos, mais as pessoas estariam encapsulando almas em corpos maus. Então se praticava todo o gênero, se combatia o matrimônio, proibia-se o matrimônio em muitos casos, ao mesmo tempo que se permitia, né, as dissoluções sexuais, desde que elas não ocasionassem filhos. Empregava-se tudo quanto é gênero da época de método contraceptivo e aborto, chás abortivos, para impedir a reprodução da espécie humana. E mais, em termos de prejuízo social que essa doutrina causava. Toda a sociedade medieval ela era estruturada se tratava de uma sociedade feudal, estruturada em juramentos. Naquele tempo, a palavra empregada de um homem, sobretudo com as mãos sobre os evangelhos ou sobre relíquias, ela tinha um valor imensamente maior do que para nós teria um contrato assinado e registrado em cartório. Quando um homem empenhava a sua palavra, ele, de fato, jurava antes de morrer a descumprir. Toda a ordem social, desde os menores barões até o rei, toda a estrutura de governo na Idade Média era alicerçada em juramentos custodiados pela igreja, porque sobre os evangelhos e sobre as relíquias. Toda a ordem social e política na cristandade estava alicerçada em juramentos. Sem esses juramentos, a sociedade, a ordem política implodiria. E os cátaros diziam que os juramentos são blasfemos. Ou seja, o catarismo, ele era não apenas uma ofensa, um ataque aos fundamentos da fé católica, como também aos fundamentos da sociedade medieval. E em um primeiro momento, os cátaros foram perseguidos, como nesses casos que eu apontei, mas em determinado momento os cátaros ganharam o favor de certos príncipes, de certas autoridades políticas da alta nobreza do sul da França, sobretudo do conde de Toulouse, que era um dos principais nobres do reino da França. Dois condes de Toulouse que foram, nos seus feudos, os grandes protetores da heresia, os condes Raimundo VI e seu filho Raimundo VII. Fora outros senhores nobres, vassalos seus, que tomaram os cátaros sob sua tutela. Os cátaros nunca conseguiram arregimentar gente do povo. Conseguiram nobres, clérigos e burgueses. E obtiveram, agora não, a partir do final do século XII, não se tratava simplesmente de disseminar uma doutrina aqui ou ali, mas se tratava de uma força política no sul da França colocada a serviço dessa doutrina. Doutrina esta que não apenas, repito para que fique claro, não apenas atacava os fundamentos da fé, como solapava a própria estrutura da civilização medieval.
E como a igreja, por consequência, né, onde essa heresia conseguiu o favor político, ou onde ela obteve algum tipo de influência política, ela disseminava a mais pura anarquia. Isso não foi apenas no sul da França, em alguns principados italianos, na própria Roma, ainda, né, ainda naquele momento, Roma era a capital dos estados pontifícios, dos estados papais, mas ela obteve ali essa doutrina cátara, obteve ali certo crescimento entre os burgueses da cidade, ocasionando revoltas anárquicas contra a autoridade papal. Enfim, onde este poder, onde os cátaros alcançavam o poder, reinava a anarquia. Criava-se uma espécie de sociedade paralela à parte da sociedade cristã e, pior, com o apoio de grandes autoridades políticas. Então, o que era aparentemente um problema estritamente religioso, na verdade, tinha proporções políticas, porque naquele momento, naturalmente, não existia a herética separação entre igreja e Estado, que é fruto da modernidade. As duas coisas se misturavam. Ou melhor dizendo, estavam unidas. Igreja e Estado, religião e Estado. E os cátaros se aproveitaram disso para empenhar certas autoridades políticas, que na verdade não se convenceram de fato pela doutrina cátara, mas que viam nessa doutrina um modo de se desembaraçar ou da lealdade que deveriam ao rei, ou a limitações que a igreja lhes colocava, enfim, foi o caso dos condes de Toulouse, principalmente. Bom, e como a igreja reagiu em um primeiro momento diante dessa situação, ou seja, dos cátaros, dessa doutrina tão maléfica, até para a própria humanidade, como a igreja reagiu com eles? Ela tentou, em primeiro lugar, trazer as pessoas de volta para a fé. O Papa Alexandre III, que morreu em 1181, ele enviou continuamente legados e missionários para o sul da França, né? O sul da França chamado de Midi, né? A parte sul da França, para trazer os hereges de volta para a fé e depois para tentar convencer os nobres que apoiavam a heresia a pararem de dar o seu apoio, mas não obteve êxito. Posteriormente, o Papa Inocêncio III, Papa de 1198 a 1216, fez a mesma coisa. Tentou trazer o conde de Toulouse, Raimundo VI, que era o grande protetor dos cátaros, de volta para a igreja. Enviou o Papa Inocêncio III, o grande Papa medieval, enviou para junto do conde de Toulouse o seu legado Pierre de Castelnau, e o que foi a gota d'água para o Papa Inocêncio III foi o seu legado ter sido assassinado pelo conde cátaro. Ele não apenas expulsou o legado papal do seu palácio, como fez com que ele sofresse uma emboscada na estrada e foi morto. Isso convenceu de fato o Papa Inocêncio III de que não era possível, né, lidar com estes hereges, que na verdade já era uma força política. Não era simplesmente o caso de convencer algumas pessoas que têm opiniões heréticas da verdade, ou mesmo puni-las. Se tratava, na verdade, de combater uma ameaça política à cristandade. É isso que levou o Papa Inocêncio III a desencadear a chamada Cruzada Albigense, ou Cruzada Cátara. Foram na verdade, durou mais de 20 anos essa cruzada. Houve dois momentos principais, né? Foi uma cruzada na própria França, na qual tomaram parte os nobres do norte do reino e o rei da França, Filipe Augusto, e depois seu filho Luís VIII, contra os nobres cátaros do sul. A primeira fase dessa cruzada foi liderada pelo famoso Simão de Montfort, um nobre do norte da França, martelo dos cátaros, e depois a segunda fase pelo rei Luís VIII. E durante o reinado do seu filho, São Luís,
a ameaça política dos cátaros no sul da França diminuiu. Mas continuaram existindo muitos que pregavam o catarismo, que pregavam a heresia. Não era possível combater a estes com armas. A igreja tentou, a partir de Inocêncio III também, trazê-los para a fé através de pregação, tanto é que enviou São Domingos, ele enviou, São Inocêncio III foi o Papa que aprovou a ordem dominicana, assim como a franciscana, e enviou São Domingos para o sul da França para pregar contra os hereges, mas não foi suficiente. Os cátaros continuavam sendo um perigo verdadeiro para a fé, para as almas e para a sociedade cristã. E Ottoni falou o seguinte: a história da Inquisição, que é o que surgirá em seguida, né, é, portanto, em seu início, a história da luta da igreja e da sociedade política e socialmente organizada contra a avalanche da anarquia. A heresia cátara representava isso, uma desordem religiosa, política, social completa. E, bem disse Bossuet, a heresia cátara ameaçava a terra de uma conflagração geral. Foi então que a igreja, pela autoridade de seus concílios, a instância dos príncipes católicos que se viam impotentes diante do mal, fundou essa instituição conhecida pelo nome de Inquisição. Né? E ele faz até uma citação aqui de um historiador que ele chama de um dos inimigos da Inquisição, Lea, mas que faz a seguinte confissão: por mais horror que nos possam inspirar os meios empregados para combatê-los, por mais compaixão que devamos sentir por aqueles que morreram vítimas de suas convicções, reconhecemos sem hesitação que a causa da ortodoxia não era senão a mesma que a da civilização e do progresso. Se o catarismo houvesse dominado, ou mesmo emparelhado com o catolicismo, não é duvidoso que sua influência teria sido simplesmente desastrosa. Compreende-se agora porque os príncipes dos séculos XI e XII, os reis, os nobres, foram mais enérgicos do que os bispos e os papas na repressão da heresia. Porque eles não cessaram de ativar nesse ponto o zelo da hierarquia eclesiástica e porque, enfim, esta acabou, depois de tantas hesitações, unindo-se aos príncipes temporais para declarar contra os hereges penas materiais. Ou seja, houve todo um processo muito mais antigo. Houve um processo de risco de dissolução completa da sociedade antes que a igreja decidisse, de fato, instituir um tribunal para perseguir os hereges. E eu falei que houve 3 causas, uma mais remota, que eu disse, que é esse ambiente constante de perseguições por parte do povo e por parte dos reis, e 2 causas próximas: o próprio catarismo, com todas as suas implicações, e uma outra causa, mais próxima ainda, que foi a seguinte. No começo do século XIII reinava, no Sacro Império Romano, um homem chamado Frederico II. Frederico II foi é uma das poucas figuras na história da cristandade, da Idade Média, na qual se percebe algum sintoma de indiferentismo ou mesmo de ateísmo. Se tratava de um homem que queria restaurar em si toda a glória do antigo Império Romano, que usava a igreja com estes objetivos e que provavelmente não acreditava em nada. Era um homem torpe, vil, que cometeu numerosos crimes e que queria se desembaraçar da autoridade da igreja. E que entrou em conflito com os
com sucessivos papas, 2 dos quais lhe declararam guerra aberta, ao menos guerra moral, o excomungando mais de uma vez. Foram os papas Gregório IX e depois de sua morte o Papa Inocêncio IV. Este homem foi chamado na sua tempo de besta, de anticristo, de precursor do anticristo. Né? Papa Gregório IX se referiu a ele como anticristo, perseguidor da igreja, mas que sabia ao mesmo tempo, era um homem, era uma espécie de Maquiavel avant la lettre, né? Um Maquiavel antes do tempo, que sabia, de acordo com as circunstâncias, utilizar a igreja de acordo com os seus propósitos. Inclusive, ele se fez nos seus territórios juiz da heresia. E instituiu em 1224 não era um tribunal, mas uma instituição no Sacro Império Romano para incinerar os hereges. Mas quem dizia que alguém era herege ou não? Ele e os seus. Então vejam, se tratava de um homem que não tinha fé, um homem excomungado sucessivamente pela igreja, um homem inimigo do papado, mas se arrogando no seu império de juiz da heresia e o homem que deveria punir os hereges. Isso foi talvez a gota d'água do Papa Gregório, para o Papa Gregório IX, para ele próprio instituir um tribunal. Percebe-se, portanto, que quando o Papa Gregório IX o faz em 1231, né, pela bula Ille Humani Generis, a instituição da Inquisição Pontifícia, houve todo um processo anterior que praticamente obriga este pontífice a fazer isso. E, inclusive, o Papa Gregório IX, que passou para a maior parte das pessoas justamente como aquele que instituiu a Inquisição, poucas pessoas se lembram, pelo menos os entendidos, né, pessoas que conhecem minimamente a história da igreja, sabem que o Papa Gregório IX era um homem de altíssima virtude. Ele é, quem conhece a vida de São Francisco, ele é o famoso cardeal Ugolino, o cardeal que foi o grande favorecedor de São Francisco na Santa Sé, tanto durante o Papa Inocêncio III, quanto durante o Papa Honório III, a quem ele sucedeu. Então se tratava de um homem de altíssima virtude, muito douto, dedicado à causa da igreja, e que instituiu em 1231, depois com certos aprofundamentos em 1233, a Inquisição Pontifícia, a Inquisição Medieval, um tribunal fundado, né, estabelecido para a repressão dos atos que tendiam à ruína da religião. Então a Inquisição era isso, um tribunal que existia para aferir, em primeiro lugar, apenas a heresia e depois todos aqueles atos correlatos que ameaçassem a religião. A ameaça que, repito, tinha também consequências civis. Né? Uma coisa que se coloca antes da gente falar a respeito do funcionamento desse tribunal, como ele funcionava, por que, né, vocês já devem ter ouvido dizer, por que o Estado executava a sentença no caso de sentença capital? Muitos dizem, né, que era o Estado que executava a sentença, né, porque a igreja era vetado derramar sangue. Não é nada disso. Né? Pio Benedito Ottoni ele explica. Né? O culpado, pelo fato de ser reconhecido herege, já não pertencia à igreja. A datar desse momento, ou seja, do momento em que alguém era declarado herege, ele se transforma em criminoso do Estado. E o Estado, isto é, o poder civil, não executava uma sentença da Inquisição, mas aplicava a pena estabelecida pela sociedade civil. Então, entenda. A igreja ela só tem jurisdição sobre seus membros. No momento em que ela aferiu, e a Inquisição faz isso, no momento em que ela afere
que alguém é herege e, como nós veremos também, herege reincidente, esta pessoa não mais é membro da igreja. Então a igreja não poderia mais fazer nada em relação a essa pessoa. Mas a autoridade civil, sim. E, conforme o direito penal na época, heresia era crime passivo, punível com a morte. Por isso quem executava a sentença era o Estado, porque o herege, reconhecido como tal pela igreja, saía da jurisdição da igreja. E, perante o Estado, e para o Estado, a pena devida a ele era a morte. E vocês podem me perguntar, mas por que o Estado considerava a heresia crime? Porque, aquele instante, tudo, como eu falei no começo, tudo o que dizia respeito à sociedade civil, à organização social, à organização política, tudo era orientado pela fé católica. E aqueles que professavam e, sobretudo, disseminavam doutrinas contrárias à fé católica eram uma ameaça à própria sociedade civil. Por isso que a heresia também era crime e, no mais das vezes, punível com a morte. Bom, e como funcionava a Inquisição, pelo menos que é o nosso propósito aqui, a Inquisição medieval, aquela instituída pelo Papa Gregório IX, e que é bastante diferente, diga-se de passagem, da Inquisição espanhola, que já é um outro momento histórico, que já é outra instituição, né? Aquela lá do final do século XV, famosa, né, por Torquemada, enfim. O que era a Inquisição medieval? Regine Pernod, a grande medievalista francesa do século passado, ela diz uma coisa que é um ponto de partida para a gente entender o funcionamento da Inquisição. É sempre necessário considerar o que a Inquisição representou em termos de justiça penal. Antes, como eu descrevi aqui, como os hereges eram tratados, ou não os hereges, como os acusados de heresia eram tratados. Quais tipos de garantia de que a sua causa seria julgada com justiça eles tinham? Muito pouca. O grande mérito da Inquisição, diz Regine Pernod, foi ter instituído uma justiça regular, com procedimentos que deveriam ser cumpridos, sob pena do processo ser nulo. E sim, com garantias ao acusado. Se nós quisermos as principais fontes a respeito do funcionamento do Tribunal da Inquisição da Idade Média, as normas gerais elas estão condensadas nas chamadas decretales, ou nas clementinas, um pouco posteriores, e isso do ponto de vista canônico, mas há também dois documentos escritos por importantes inquisidores do século XIV e que foram, em geral, seguidos. Um dos mais famosos inquisidores, inclusive, Bernardo Gui, um dos mais importantes inquisidores da França e que atuou também na Itália. Ele deixou escrita a sua prática Inquisitiones e que ele não simplesmente dava direcionamentos, mas descrevia como o processo funcionava. E um outro documento de um outro inquisidor chamado Nicolás Emeric, chamado Directorium Inquisitorum. Está lá, não é, para quem quiser ver como funcionava o tribunal. Então, em primeiro lugar, quem era investigado e julgado pelo Tribunal da Inquisição? Hereges, ou acusados de heresia. No caso, ela visava julgar hereges. A Inquisição medieval julgava judeus? Não. Somente no caso de judeus que se converteram, que alegaram se converter, ou seja, que já
eram membros da igreja, mas que eram suspeitos ainda. Essa é uma expressão que surgirá na Espanha no século XV, principalmente, no caso de convertidos que ainda judaizavam, ou seja, que dizendo-se católicos ainda praticavam coisas judaicas, né? Esses poderiam ser, sim, julgados pela Inquisição, mas simplesmente pelo fato de se declararem cristãos. Agora, o judeu que diz, eu sou judeu, ele não era julgado pela Inquisição medieval. Agora, o que a Inquisição julgava? Que tipo de ação, que tipo de prática alguém deveria executar para ser investigado e julgado pelo Tribunal da Inquisição? Atos externos que indicassem heresia. É claro que a Inquisição não se proporia a julgar a consciência de ninguém. Alguém só poderia ser conduzido e julgado pela Inquisição sob acusação de prática e de disseminação, de proselitismo, de uma doutrina herética. Em relação à bruxaria, né? Famosa questão, né, da bruxaria. Na origem, a Inquisição ela não existia para aferir práticas de bruxaria. Inclusive, nos séculos XI, XII, XIII, as autoridades da igreja eram extremamente céticas em relação à bruxaria. Existe palavras de um importante teólogo do século XII, que agora me foge o nome, mas que ele dizia assim: em relação a rumores de bruxaria, se escutar, deixe para lá. A bruxaria não era o objeto da Inquisição no começo. Práticas de feitiçaria, de sortilégios, não eram objeto da Inquisição. Quando começou a ser, quase 100 anos depois da instituição do tribunal, foi o Papa João XXII que emitiu o primeiro documento, isso foi em 1322, se não me engano, primeiro documento papal de certa contundência contra a bruxaria. E o que o motivou a isso? Bom, um caso muito, muito concreto, principalmente para ele. Papa João XXII, ele estava... foi levado a ele o caso de um bispo do sul da França também, que era acusado de simonia e de uma série de outras práticas ruins, condenadas pela igreja. E o caso do bispo estava lá em Avignon, né, já era papado de Avignon, para ser julgado pelo Papa. E este bispo, sabendo que seria condenado, é um caso, não se trata de rumor, não se trata assim de um caso bem conhecido. Este bispo planejou envenenar o Papa para não ser punido e praticou bruxaria contra o Papa. Né? Ele diz que ele, ao mesmo tempo que mandou envenenar, para garantir que o veneno matasse o Papa, ele empenhou também métodos espirituais. Ele mandou, entrava em determinado momento, estava chegando a Avignon uma carroça de pão. Os guardas papais acharam estranha a atitude daquele que puxava a carroça e viram. Foram ver o que ele tinha lá dentro e no meio dos pães havia 3 bonecos de cera transpassados. Nós chamaríamos de voodoo, né, dos africanos. Era um ritual de bruxaria contra o Papa e contra 2 importantes membros da Cúria. Então aquilo para o Papa foi realmente algo bastante
viu-se como a bruxaria estava de fato se alastrando a ponto de um bispo da igreja praticar contra o Papa bruxaria. Então ele emitiu um dos primeiros, se não o primeiro documento mais contundente da igreja contra a bruxaria. Mas nem de longe, e colocando, né, a feitiçaria sob a jurisdição da Inquisição, mas nem de longe a bruxaria foi objeto da Inquisição medieval, da persecução da Inquisição medieval, como seria na Idade Moderna. Né? É sobretudo a partir do Papa Inocêncio VIII, já no final do século XV, que a bruxaria, que a feitiçaria é tratada com maior rigor pela igreja, e a perseguição às bruxas não é uma realidade medieval, uma realidade da modernidade, do século XVI e XVII. Sobretudo em países protestantes, sobretudo. Inglaterra, Suíça, Estados Unidos. Né? Isso de caça às bruxas na Idade Média, isso é lenda. As bruxas, os bruxos também, bispos até, né? Eram perseguidos pela Inquisição, mas nada comparado ao que será a partir da modernidade, ocasião e momento que, de fato, as práticas supersticiosas, esotéricas se multiplicaram, de fato, a partir da modernidade. Mas isso é outro assunto. Então, a heresia era objeto da Inquisição medieval, a bruxaria a partir de determinado momento, e também outros atos, outras práticas que eram tidas por, chamaríamos de heréticas, por equiparação, como a usura, o incesto, a sodomia, a blasfêmia e o sacrilégio. Com o tempo, tudo isso passou a ser de jurisdição da Inquisição. E quem era tido por suspeito? Ou seja, quando alguém fosse... Quem poderia ser denunciado como herege? Pessoas que conversavam com hereges intimamente, quem tivesse uma relação íntima com os hereges, aqueles que ocultassem os hereges, aqueles que escutassem as pregações dos hereges ou que defendessem os hereges. Esses eram tidos por suspeitos de heresia. Agora, quem era o inquisidor? Era um padre, né? Era geralmente um padre. Mas, vejam, em todos nos casos de aplicação da pena capital, o padre ele não funcionava como juiz. O autor, né, ele até usa uma comparação interessante. Diante do tribunal civil que aplicaria a pena, braço secular, como se chamava, que aplicaria a pena, o padre ele funcionava, na verdade, como o juiz inquisitorial, ele funcionava como uma espécie de, nos nossos tribunais, de médico legista, que vai atestar, por exemplo, num crime de homicídio. Fulano morreu de tal forma, né? E de acordo aqui com as indicações, ele só pode ter sido morto em tal ocasião ou por tal pessoa. Claro que o médico legista não vai afirmar isso, mas o seu parecer naquela situação, no mais das vezes, pode definir o destino de um julgamento. Mas não é ele o juiz. O inquisidor funcionaria como juiz, de fato, no tribunal eclesiástico, na Inquisição, mas perante o tribunal civil ele simplesmente atestaria: olha, nós investigamos e ele é herege mesmo. Como funcionava o tribunal? Bom, o primeiro ato do tribunal era o seguinte: ele não era... o tribunal da Inquisição ele não era um tribunal permanente em determinado lugar. Chegava o inquisidor com todos os seus conselheiros e assessores, toda a sua equipe, chegava numa cidade em que havia rumores de heresia, se instalava ali. A Inquisição chegou, ok. Ele se instalava ali e abria, em primeiro lugar, um período de perdão. Um período que ia de 15 a 30 dias, para o qual era o período da misericórdia. O período, naquele prazo, os hereges tinham a possibilidade de confessar e pedir perdão. E não seriam investigados, receberiam apenas uma penitência. Interessante, né? Um tribunal tão terrível que começa perdoando os culpados. Isso não existe em lugar nenhum, em época nenhuma. Um tribunal que começa a sua execução perdoando.
Bom, esse era o tempo da graça, né? Durava de 15 a 30, 15 a 20 dias. E em seguida, abria-se o momento para procurar de fato os hereges daquela localidade e abria-se a possibilidade de denúncias. Nunca denúncias anônimas. Nunca. Alguém era levado, né, alguém era denunciado ao tribunal. Abria-se o período de citação. Quando a gente imagina Inquisição, o que normalmente vem à cabeça das pessoas? É alguém que é acusado, alguém que a igreja vai lá com os seus soldados, acorrenta a pessoa e atrás a força para o tribunal. Essa pessoa era citada no seu domicílio 3 vezes. E na missa de domingo, ela era citada no púlpito também. Somente se ela não comparecesse diante do tribunal é que ela poderia ser coercitivamente levada ao tribunal. Então, havia, né, esse momento de citação e depois da sua, para utilizar um termo contemporâneo, da sua condução coercitiva. Um dos primeiros atos, quando o acusado comparecia ou era trazido diante do tribunal, era que o nome dos acusadores eram lidos. Os nomes dos acusadores eram lidos. Com apenas uma exceção. O caso de aquilo implicar em um risco para a segurança da pessoa que acusou. Ou seja, não havia nada, em regra, não havia nada secreto. Era tudo público. Seguia-se o interrogatório. Se a pessoa se declarasse culpada, ela tinha a possibilidade de confessar e receber também uma penitência. Se ela se declarasse inocente, começava a inquirição, a apresentação das provas. Eram, em primeiro lugar, apresentadas testemunhas. Qualquer um podia ser testemunha? Não. Inimigos do acusado não poderiam depor. Inimigos do acusado não poderiam depor contra ele diante do tribunal. Havia advogado alguns documentos, como o de Bernardo Gui, dizia que não era necessário advogado, mas, em regra, o acusado tinha advogado. E uma coisa interessante, antes mesmo do seu julgamento, o acusado poderia dizer: eu não reconheço a autoridade desse juízo, eu recorro ao bispo. E, em certos casos, ele podia recorrer até mesmo ao Papa. E, em geral, isso é uma tendência. Roma era sempre mais misericordiosa do que os tribunais. Até se, já no momento da Inquisição Espanhola, mas poucas pessoas sabem, mas em 1519 o Papa Leão X excomungou Tomás de Torquemada. Contra, né, apesar dos protestos do rei da Espanha, imperador Carlos V. Então Roma era sempre mais misericordiosa. Bom, se chegasse à conclusão de que o indivíduo era culpado, quais as penas, né, que se poderia aplicar a ele? No caso de não se condenar à morte, porque nesse caso a Inquisição não emitia juízos de sentenças de morte, sentenças capitais. No caso de impor algumas das penas mais comuns, que daqui a pouco eu vou falar quais eram. Antes de impor uma sentença, antes de declarar alguém culpado e impor uma pena, o inquisidor tinha obrigação, era sim uma obrigação meramente consultiva, era uma escuta meramente consultiva, mas tinha obrigação de ouvir seus assessores, que em regra eram mais de 30, e ouvir o bispo da localidade antes de emitir. Ou seja, o inquisidor, o juiz na Inquisição não tinha não era o senhor todo-poderoso daquela causa. Ele tinha obrigação de ouvir aqueles que acompanharam o processo, os notários, os seus conselheiros e até o bispo da localidade, para depois emitir a sentença. Bom, se constatasse que o acusado era inocente, ele era imediatamente posto em liberdade. Quando houvesse leves suspeitas,
O sujeito não confessou, mas há suspeitas de que ele é culpado. O que se fazia? Dizem lá os documentos. Ele deveria, ao menos, abjurar a heresia, como qualquer um de nós aqui, não sendo hereges, podemos abjurar uma heresia. Não estamos reconhecendo que somos hereges, mas abjuramos a ela, ou seja, rechaçamos essa doutrina na nossa vida. E em seguida receber alguma penitência, no caso de leves suspeitas. E no caso de dúvida, não apenas leves suspeitas, no caso de dúvida, uma dúvida séria a respeito da culpa, se havia de fato indícios de que aquela pessoa era culpada, mas ela não confessa. Aí sim, né? O Papa Inocêncio IV, em 1252, permitiu, sim, é verdade, deve ser dito, ele permitiu o uso da tortura para extrair as confissões. Não, e aqui é necessário também dizer, não com aqueles instrumentos de tortura chinesa que a gente vê na internet aí sendo, ou invenções do século XVIII, do século XVII, aqueles instrumentos que a gente vê tremendos, né? Não estou relativizando a tortura de que forma for, mas não, né, aquela tortura com aqueles instrumentos rebuscados do século XVII. Era geralmente flagelação. Papa Inocêncio IV permitiu, né, mas isso é uma coisa, né? Todos os tribunais medievais aplicavam a tortura, todos. Os de crime comum, para extrair confissão, né? Mas ela era rarissimamente empregada, isso é verdade seja dito, né? No caso de, ao cabo, o sujeito confessar, com tortura ou sem tortura, seguia-se o procedimento dos que tinham leves suspeitas. Ele abjurava a heresia e cumpria certas penas. E quais eram as penas? Quais eram as sentenças que, via de regra, a Inquisição impunha aos culpados na Idade Média? Jejuns, peregrinações, penitências públicas, chegando-se posteriormente ao confisco de bens, no caso de casos mais graves, proibição de exercer funções públicas, prisão e a pena que era considerada mais grave, mas uma das penas mais graves, que era a demolição da casa do sujeito, do herege. Essas eram as penas, em regra, impostas à Inquisição, pela Inquisição. Inclusive, o inquisidor, ele tinha a faculdade, por definição pontifícia, ele tinha a faculdade de perdoar o réu confesso de heresia se ele se mostrasse arrependido, sem aplicar pena nenhuma. O inquisidor tinha essa faculdade. Mas quando entrava a pena de morte, a fogueira, repito, a igreja não aplicava a pena de morte. Por quê? Essa pena só era cabível no caso de alguém que era herege e que não estava disposto a renunciar à heresia. Mas como se aferia isso a alguém que não estava disposto a renunciar à heresia? No caso de reincidência. Só era aplicado, só era entregue, não era aplicada a pena de morte, não era isso. Só era entregue ao braço secular, ou seja, ao poder civil, que aplicava, que podia aplicar, de acordo com a sua legislação própria, a pena de morte. No caso de reincidência, alguém que foi investigado, que no curso ou no final do processo reconheceu-se herege, prometeu emendar-se e fez penitência e depois voltou à heresia. Somente nesse caso, a Inquisição poderia entregar alguém ao braço secular. Somente os relapsos, somente os heréticos
reincidentes, aqueles que de fato queriam permanecer no erro. E justamente a reincidência era uma demonstração disso. Somente nesse caso, uma pessoa poderia ser entregue ao braço secular e o braço secular iria impor a pena que, de acordo com a sua legislação própria, era cabível à heresia, que em regra era, de fato, a pena de morte. Esse era o funcionamento do Tribunal da Inquisição medieval. Mas em termos de aplicação, houve excessos? Houve inquisidores que pesaram demais a mão? Houve. Né? Existem muitos dados a respeito do funcionamento do Tribunal da Inquisição medieval, sobretudo na França, porque, como eu disse, o sul da França, a região do Midi, principalmente o condado de Toulouse, o Languedoc, foram os locais em que a heresia cátra alcançou uma projeção política muito grande. Então, a Inquisição focou principalmente ali. E já foram feitos muitos estudos naquela região, né? Vasculhou-se mesmo todos os documentos que sobraram e foram publicados, principalmente no século XX, muitas análises numéricas em termos de aplicação de funcionamento do Tribunal da Inquisição, né? São os chamados Carrier de Fanjul, os Cadernos de Fanjul, né? Uma série de documentos que são a conclusão de muitas décadas de estudo a respeito do funcionamento da Inquisição, sobretudo no sul da França. E o que se demonstra ali e em tantos outros lugares é que houve, de fato, excessos, em alguns casos, né? Principalmente por parte de dois inquisidores bastante famosos. Um deles é Robert le Bougre, chamado de Roberto o Búlgaro. Por quê? Se tratava de um cátaro convertido ao catolicismo e que se tornou inquisidor e era chamado o Búlgaro porque um dos nomes para os cátaros era justamente búlgaro, porque a heresia, a doutrina, os albigenses, né, do sul da França, a doutrina ela se espalhou para a Europa a partir da Bulgária. É chamado de Roberto o Búlgaro. Ele era um homem cujos julgamentos promoveram tantas execuções que conduziram a protestos à Santa Sé por importantes arcebispos da França, né? Como os arcebispos de Reims, de Sens e de Bourges. Tanto que os seus poderes foram suspensos pela Santa Sé, depois devolvidos e suspensos novamente por causa dos seus excessos. Um outro inquisidor que provocou bastante excesso foi o inquisidor Ferrier, que entre 1237 e 1244 os seus juízos ocasionaram a queima de muitos hereges. Houve um caso bastante chamativo em Montsegur, em 1244, foi a ocasião de 200 hereges sendo queimados na fogueira. Ele ficou conhecido como martelo dos hereges, mas esses casos são excepcionais, né? Regine Pernod, no seu O Mito sobre a Idade Média, ela diz, né, que é inútil sobrecarregar os exageros a propósito da Inquisição nas obras de escritores imaginativos, mas pouco respeitadores das fontes documentais. Os castigos geralmente aplicados eram o emparedamento, como era conhecida a prisão, ou mais frequentemente ainda a condenação a peregrinações ou o transporte de uma cruz de tecido cozida sobre o fato, né? Onde os registros subsistiram, como em Toulouse, em 1245 e 1246, foco da heresia, constata-se que os inquisidores pronunciam uma condenação à prisão, em média, num caso em 9, né? Ou seja, cada 9 casos, em regra, 1 era condenado à prisão.
né? A pena de fogo, 1 a cada 15 condenados. Os outros acusados eram ou libertos ou condenados a penas ligeiras. Então, de fato, se exagera muitíssimo a aplicação da pena de morte decorrente dos juízos da Inquisição medieval. Né? As execuções, de fato, não eram numerosas. Né? Existe citei ele, né, Bernardo Gui, um grande inquisidor que atuou no sul da França e no norte da Itália no começo do século XVI, século XIV. Segundo uns cálculos muito conhecidos de um historiador chamado Duas, das 90, Bernardo Gui, ele pronunciou 930 sentenças entre 1308 e 1323. Dessas 930, apenas 42 conduziram à execução. De 930, 42 pessoas foram depois entregues ao prazo secular. Né? Dessas 930, por exemplo, 139 foram absolvições imediatas. A pessoa ela foi denunciada, o caso dela foi avaliado ali sem um julgamento, mas aferiu-se que era uma acusação injusta. A pessoa foi absolvida sumariamente. Uma coisa que se, em primeiro lugar, que se impõe a respeito da Inquisição existe o mito da Inquisição enquanto um tribunal que aplicava a tortura, são tantos mitos, né, que a pena de morte era a regra, que alguém que era levado à Inquisição tinha por certo de que ia acabar na fogueira, de que a tortura era uma prática generalizada, de que não havia nenhum procedimento formal, de que não havia nenhum tipo de garantia para o acusado. Isso tudo é falso. Tudo falso. Mas existe também uma outra mentira, que se imagina, porque essa é a visão que as pessoas têm da igreja medieval, né? Uma instituição que impunha a fé através do medo. E a Regina Pernod fala que o que se conclui ao se analisar a fé na Idade Média era justamente o oposto. O católico medieval era, antes de tudo, movido pelo amor. A Inquisição, para as pessoas comuns, ela surge como um tribunal que impõe medo, né, às pessoas. Sendo que, frequentemente, ele era um tribunal que, na verdade, decepcionava as pessoas, que queria sentenças mais duras. O Tribunal da Inquisição, na Idade Média, não era odiado, não era temido pela massa da população. Inclusive, né, por vezes, um acusado, ele preferia, isso é fato, ele preferia, no caso desses outros crimes, que também eram aferidos pelo Estado, como sodomia, como incesto, enfim, usura, ele preferia que o seu caso fosse julgado pelo Tribunal Eclesiástico do que pelo Tribunal Civil, porque poderia esperar mais justiça do Tribunal Eclesiástico. Em resumo, a Inquisição medieval, a igreja, ela faz o que ela sempre fez, que é investigar se determinada pessoa é herético ou não. Isso a igreja sempre fez, desde os apóstolos. Só que ela surge em determinado momento histórico para combater, para se antepor, na verdade, a juízos populares, que em geral são injustos, a juízos de autoridades políticas que não tinham competência para dizer quem é herege ou não, e ante uma situação religiosa e política, no caso do catarismo, que ameaçava, de fato, não apenas a própria igreja, mas a própria constituição da civilização. E os padres Villoslá de Llorca, no seu famoso livro sobre história da igreja, no tomo 2, eles concluem a sua análise da Inquisição dizendo o seguinte:
se a Inquisição parece um meio duro e violento, deve-se ter em conta o seguinte. Primeiro, que naquele momento em que ela foi instituída, faltava uma reação enérgica e um esforço supremo para livrar a sociedade daquele contágio moral que a ameaçava, no caso do catarismo. Segundo, que a iniciativa e o primeiro impulso procedeu dos príncipes seculares, os quais tinham o direito de defender a paz nos seus estados, que o catarismo ameaçava. 3. Que a Igreja, ao instituir a Inquisição, regularizou e deu forma mais jurídica e mais humana aos precipitados e bárbaros suplícios a que estavam expostos os hereges por parte do povo e dos reis. 4. Que o Tribunal da Inquisição foi o mais equitativo dos tribunais do seu tempo, assinalando um verdadeiro progresso na legislação penal, né? Inclusive no modo de empregar a tortura. Ademais, há de se advertir, né, que então todos os tribunais impunham a qualquer classe de delinquentes castigos tão grandes, qualquer tribunal na época, que hoje nos parecem excessivos e injustos. Intranquilizava as pessoas daquele tempo, não intranquilizava, né, as pessoas daquele tempo ver morrer um herege, desde que a pena fosse justa. Né? Porque para o homem medieval, as suas crenças, para o homem medieval nada merecia tanto a morte como aquele, ninguém merecia tanto a morte como aquele que se levantava contra a fé cristã, fundamento daquela sociedade. Né? Você tem falado muito, escrito muito contra a Inquisição. Deve-se, na verdade, procurar a compreendê-la historicamente. E concluem eles. Que seus métodos resultaram sempre antipáticos? Ok, mas o mesmo, né, deve-se dizer da polícia de todos os estados. E, no entanto, nós julgamos, no caso da polícia aqui, o exercício do poder de polícia por parte de um estado. Protestantes e liberais se lançaram tanto tempo contra a Inquisição pelo motivo de ser católica, pelo motivo de ser eclesiástica, e esquecendo que a Inquisição de Calvino e de Elizabeth I e Jaime I da Inglaterra foi muito mais fanática, cruel e injusta. E nos nossos dias, padecemos de inquisições laicas incomparavelmente mais inumanas. Basta olhar o século XX. Uma coisa boa teve a Inquisição medieval, né? que com algumas penas de morte evitou mortandades muito maiores e revoluções sangrentas que teriam atormentado a Europa por causa do caos religioso. E também, há que se confessar, ainda que não tanto contra a instituição, mas contra as pessoas, que o Tribunal da Inquisição cometeu erros e algumas injustiças indignantes, sobretudo quando se pôs a serviço de uma causa política, no caso da condenação dos Templários e de Joana d'Arc. Então, quando nós analisamos, então já estamos aqui 1h30 falando da Inquisição medieval, né? Seria necessário uma outra aula para falar da Inquisição espanhola, que já é um outro momento histórico. Então, quando nós observamos este tribunal, não se trata de aplaudir, né, a Inquisição como algo em si mesmo louvável. Mas quando nós observamos aquele momento histórico, nós vemos, de fato, como foi uma reação natural da Igreja e da sociedade cristã ante uma série de fatos e uma série de contingências que exigiram e que, como eles disseram, em grande medida, melhoraram uma situação vigente. Né? Se é Cesare Cantu que fala isso, um homem que não gosta da Igreja. Ele fala que se a Inquisição, se o catarismo tivesse alcançado
um certo grau de preponderância política na Europa, a civilização desapareceria. E por outro lado, se a igreja deixasse como estavam as coisas, aos príncipes, aos governantes seculares e ao povo decidir quem é herege ou não, muitas e muitas injustiças teriam sido cometidas. Bom, não se trata de defender a Inquisição, porque houve equívocos, houve erros, mas indiscutivelmente a Inquisição medieval não foi, né, o que se alardeia por aí. Então este livro é uma boa introdução, para se entender o momento histórico em que ela surgiu, o que conduziu à sua instituição e como ela funcionava, né? E depois dele, naturalmente, deverão ser publicados estudos mais aprofundados, mas só de termos essa base da história, do contexto em que ela surgiu e o que a motivou, já é uma condição sine qua non para se aprofundar no seu próprio funcionamento e entender, né, o que ela de fato foi, aferindo quando houve equívoco ou quando não houve. Mas essa base histórica, ela já desmente, ela já desmistifica uma série de anteparos intelectuais com os quais, se nós os tivermos, nós não entenderemos esse tribunal tão complexo e tão multifacetado que existiu por tantos séculos. Obrigado.